Minha namorada e eu sempre gostamos de fazer viagens de acampamento nos finais de semana com bastante frequência. Costumávamos morar bem no meio da região dos Apalaches, na Virgínia, então obviamente encontraríamos novos lugares perto das montanhas dos Apalaches. Ambos tínhamos vidas profissionais estressantes durante a semana, então sair para a natureza e ficar longe de casa nos finais de semana realmente nos ajudava. Na época em que isso aconteceu, já tínhamos feito dezenas de viagens de acampamento nas montanhas dos Apalaches, mas nenhuma delas tinha terminado assim. Era sábado de manhã e decidimos por uma trilha muito pequena de 3 milhas que levava a um bom acampamento isolado em uma parte mais plana da montanha. Nunca tínhamos estado no local específico antes, mas, considerando a quantidade de avaliações que a trilha tinha no Google, presumimos que era uma trilha bastante conhecida nos acampamentos. Preparamos nossas mochilas e carregamos o caminhão com nosso equipamento de acampamento e então partimos. Apenas 45 minutos de carro de nossa casa, mas, à medida que nos aproximávamos, começou a chover bastante. Isso era bastante normal por aqui, então estávamos acostumados a ficar na chuva e não nos incomodava o suficiente para voltar atrás. Chegamos à cabeça da trilha, que na verdade ficava ao lado da estrada, e vimos outro carro estacionado. Esperávamos mais pessoas, considerando a popularidade da trilha, mas ficamos felizes por não estar lotado. Porém, ao começarmos a retirar nosso equipamento, minha namorada apontou que a porta do passageiro do carro estava aberta a alguns centímetros. Ambos olhamos ao redor para ver se o dono estava por perto, mas, sem sinais deles, decidi ir até lá e fechá-la, presumindo que o dono deve ter deixado aberta acidentalmente. O banco inteiro do passageiro estava encharcado pela chuva, mas pelo menos não pioraria. Voltei para nosso carro para pegar minhas coisas e então ambos começamos a descer a trilha. Comentamos sobre como era estranho a porta estar aberta e como a maioria das pessoas provavelmente perceberia que seu carro não trancaria devido à porta aberta. Vale mencionar também que era claramente um carro novo e bastante caro, o que tornava a situação ainda mais estranha. De qualquer forma, a chuva começou a ficar mais intensa, então começamos a andar mais rápido para chegarmos ao acampamento e montarmos nossa barraca. Acho que levamos cerca de 2 horas para chegar ao final, pois era principalmente subida. Uma vez lá, a primeira coisa que notamos foi uma barraca já montada no meio da área plana. Era bem pequena, definitivamente uma barraca para uma pessoa. Imaginamos que eles estavam lá dentro se abrigando da chuva, então fomos para um canto distante do local e montamos nossa barraca lá. Sentamos dentro por 1 hora, comendo algo que trouxemos e espalhando algumas de nossas coisas para secar, antes de ouvir vozes do lado de fora. A chuva batendo na barraca estava tão alta que não conseguíamos ouvir o que estavam dizendo, então abri o zíper da frente e olhei para fora. Levei um susto quando vi 2 homens ajoelhados e nos olhando a apenas alguns metros de distância, mas então eles sorriram e se apresentaram. Disseram que estavam hospedados na barraca no meio e que estavam ali há alguns dias. Apresentei rapidamente minha namorada e eu e disse a eles que estávamos ali apenas para passar a noite. Então eles voltaram e fechei o zíper da nossa barraca e olhei para minha namorada. Toda a interação pareceu um pouco estranha e eles pareciam estar agindo de forma um pouco estranha. Notei que ambos estavam usando calças desapertadas e camisetas normais, e a barraca deles era pequena demais para 2 homens adultos. Realmente não parecia que eles estavam ali acampando ou fazendo trilhas e definitivamente não por alguns dias como tinham dito. Decidimos deixar o zíper parcialmente aberto para podermos ficar de olho neles, apenas por precaução. Passou mais 1 hora e não vimos nada de incomum, na verdade, não vimos nada mesmo. Acho que eles estavam apenas encolhidos em sua barraca o tempo todo. De qualquer forma, estava bem escuro naquele momento, então decidimos encerrar a noite e preparar nossos sacos de dormir. Fechei o zíper da barraca e deitei ao lado da minha namorada. Devo ter adormecido bem rápido porque não me lembro de nada depois de deitar. Mas acordei algumas horas durante a noite precisando ir ao banheiro.
Ainda estava chovendo, então coloquei uma das minhas capas de chuva de plástico baratas para que não precisasse voltar para a cama encharcado. Então saí alguns metros atrás da nossa barraca e atrás de uma das árvores, mas através da chuva conseguia ouvir vozes. Era muito difícil dizer de onde vinham. Olhando em todas as direções conforme comecei a ficar um pouco paranoico, mas não vi ninguém. Então olhei para a pequena barraca no meio e notei que o zíper da frente estava aberto. Era difícil ver na escuridão e através da chuva, mas eu tinha quase certeza de que não havia ninguém lá dentro. Sabia que os homens me disseram que estavam passando a noite na barraca, então isso começou a me preocupar ainda mais. Corri até minha barraca e sacudi minha namorada acordada e contei a ela sobre a situação. Ela estava claramente cansada, mas pude perceber que ela estava tão preocupada quanto eu. Enquanto discutíamos o que fazer, ambos ouvimos vozes vindo de trás da nossa barraca. Não estava certo do que fazer, mas sabia que ficar na barraca não parecia seguro. Disse à minha namorada para arrumar as mochilas rapidamente e estar pronta para sair, se necessário. Então peguei uma pequena faca de bolso e rapidamente saí, olhando para as árvores. Vi os dois homens de antes parados lá, a apenas alguns metros de nossa barraca. Lembro-me desse momento muito claramente, já que ambos os homens me olhavam sem nenhuma emoção. Eles não faziam expressões faciais ou sequer se mexiam. Naquele momento, soube que esses homens estavam planejando algo terrível. Não tinham medo de mim. Um segundo depois, minha namorada olhou para fora da barraca, o que me tirou do meu estado de choque, e gritei para ela ir apontando para a trilha de volta para baixo da montanha. Segui atrás dela, deixando minha mochila na barraca. Olhei para trás assim que chegamos à beira do acampamento, e os dois homens ainda estavam lá, parados. Eles nem tentaram nos perseguir, apenas ficaram nos observando enquanto fugíamos totalmente apavorados. Diria que estávamos correndo a toda velocidade por 10 minutos antes de diminuir o ritmo e caminhar rapidamente pelo restante do caminho. Quando chegamos de volta ao carro, vimos que o outro carro estacionado ainda estava lá, mas a porta do passageiro estava aberta novamente. Imediatamente nos dirigimos até o posto de gasolina mais próximo, onde chamamos a polícia e fomos encontrados por eles alguns minutos depois para contar o que aconteceu. Alguns dias se passaram e então recebemos muito mais informações, o que tornou tudo ainda mais aterrorizante. Quando um policial desceu para investigar a área, descobriram que o carro pertencia a um homem mais velho que havia sido recentemente dado como desaparecido. Todos os pertences do carro haviam sido roubados, e eles conseguiram confirmar que a barraca no acampamento também era do homem mais velho. Não encontraram os dois homens, no entanto, e não encontraram nenhuma evidência real além das pegadas dos sapatos. O homem mais velho também não foi encontrado, e até onde sei, ele nunca apareceu. Isso fez com que minha namorada e eu nos sentíssemos doentes, sabendo que poderíamos ter estado a apenas segundos de algo horrível. Acho que nunca saberemos ao certo o que aqueles dois homens estavam realmente planejando, mas acredito que todos podemos fazer uma boa suposição com base na situação toda. O que sei é que a imagem daqueles dois homens parados na minha frente ainda assombra minhas memórias até hoje. Eu tinha um trabalho que me permitia viajar bastante no final dos meus 20 anos e início dos 30. Geralmente, passava apenas alguns dias em um local para o trabalho, então estava limitado quanto ao que poderia fazer quando estava em algum lugar agradável. Mas tive um trabalho na Pensilvânia por uma semana e acabei terminando um dia mais cedo, o que significava que ainda teria que ficar lá por um dia extra, antes do meu voo. Como raramente tinha oportunidade de sair muito, decidi aproveitar esse tempo a meu favor e fazer algo divertido. Escolhi uma trilha longa que passava por algumas das belas florestas e árvores daqui. Sempre gostei muito da natureza, mas sentia que meu trabalho me obrigava a ficar dentro de prédios ou aviões o tempo todo, então essa era uma boa chance para desfrutar do clima agradável e da paisagem. Acordei cedo, mas tive que ir à loja comprar algumas roupas de caminhada, já que não levei nenhuma comigo.
A trilha ficava a cerca de 1 hora de distância do meu hotel e acabei chegando lá pouco antes do meio-dia. Parecia que ninguém mais estava lá, o que me deixou bastante feliz. Quando olhei a trilha online, vi que levaria cerca de 6 horas para ir e voltar, então isso seria praticamente um dia inteiro. Tinha uma mochila pequena com uma garrafa de água e alguns lanches, então levei isso e comecei a descer. A primeira hora foi realmente agradável, apenas estar sozinho em um caminho entre as árvores era muito tranquilo e uma maneira agradável de aliviar minha vida profissional estressante. Mas enquanto caminhava, notei um homem sentado no chão ao lado do caminho lá na frente. Parecia quase como se estivesse dormindo, com a cabeça pendendo para baixo e um capuz cobrindo o rosto. Conforme me aproximava, ele me olhou, quase me encarando enquanto eu passava por ele. Não tinha ideia do que fazer com ele, mas foi um pouco assustador, então continuei olhando para trás ocasionalmente nos próximos minutos enquanto seguia pela trilha. Depois de algumas horas, fiquei um pouco cansado e com fome, então encontrei um pequeno tronco na beira do caminho e sentei para lanchar. Provavelmente estava lá por 3 ou 4 minutos antes de ver o homem que tinha passado mais cedo aparecer na trilha, vindo em minha direção. Ele ainda estava a uma boa distância, então decidi rapidamente arrumar minha mochila e continuar pela trilha para não ter que interagir com ele. Aparentemente, meu plano não funcionou, pois apenas alguns minutos depois, ouvi passos altos correndo atrás de mim e vi o homem correndo na minha direção. Me movi para o lado, esperando que ele apenas passasse, mas ele acabou parando bem na minha frente. Vou admitir que estava bem nervoso e me senti muito desconfortável com esse cara. Ele não disse nada, apenas colocou a mão no bolso e então segurou uma carteira e disse: "E acho que você deixou isso cair." A carteira definitivamente não era minha, e pude ver que estava completamente vazia também. Disse a ele que ele devia estar enganado e que não trouxe minha carteira comigo. Ele respondeu dizendo que sabia que aquela era minha carteira e que eu precisava pegá-la de volta. Honestamente, eu não sabia o que fazer ou dizer, mas pude ver em seus olhos que ele estava ficando bravo. Eu tinha quase certeza de que esse cara estava tentando fazer algum truque estranho para me roubar ou algo assim, mas não sabia quais outras opções eu tinha além de apenas ouvir o cara. Então, apenas disse ok e peguei a carteira da mão dele. Então, ele olhou nos meus olhos, sorriu e disse de nada, e depois começou a fazer seu caminho pela trilha. Fiquei ali parado por um minuto processando a interação que acabei de ter, então estendi a carteira e olhei mais de perto. Era uma daquelas carteiras típicas marrom e estava bastante desgastada e velha. Abri e verifiquei todos os bolsos, mas não havia absolutamente nada lá dentro. Estava tão confuso, não tinha ideia do que pensar, mas sabia que não queria encontrar esse homem novamente, então comecei a voltar para o meu carro. Já eram 16 horas agora e eu tinha pouco mais de 2 horas antes de voltar para o meu carro. Tentei aproveitar a caminhada da melhor maneira possível, mas não conseguia parar de pensar no que aconteceu, e isso me deixava cada vez mais nervoso. Estava constantemente olhando ao redor para garantir que ele não estivesse me seguindo, mas finalmente pude ver meu carro adiante. O sol estava começando a se pôr, lançando uma longa sombra em tudo, e meu carro estava estacionado de frente para a trilha, então eu estava caminhando na direção da frente dele. Quando estava a alguns metros de distância, foi quando notei a sombra de um homem vindo de trás do carro, como se estivesse agachado. Parei imediatamente, encarando a sombra ao lado do meu carro. Sabia que correr provavelmente acabaria mal, mas também sabia que ele provavelmente tentaria roubar meu carro e me assaltar assim que eu tentasse entrar. Depois de alguns segundos, silenciosamente alcancei meu bolso para sentir minhas chaves e então comecei a andar em direção à porta do passageiro. Rapidamente destranquei o carro e entrei pelo lado do passageiro. Consegui ouvir o homem instantaneamente se levantar e correr diretamente para a porta do motorista, mas eu a tranquei por dentro antes que ele tentasse abri-la. Ele começou a bater na janela enquanto eu me arrastava para o banco do motorista e ligava o carro. Eu conseguia vê-lo claramente, era o mesmo homem de antes,
e ele começou a gritar para que eu lhe devolvesse a carteira. Ignorei-o e dei ré, saindo dali e indo para a estrada principal o mais rápido que pude. Enquanto eu estava partindo, ele correu de volta para a trilha e para as árvores. Acho que meu plano funcionou, presumindo que o confundi ao não ir para a porta do motorista e me deu tempo para entrar e trancá-la. Lembro-me de ter visto uma delegacia no caminho, então parei lá e entrei para relatar o homem e entregar a carteira, e então voltei para o hotel. Liguei para um dos meus amigos para contar sobre isso naquela noite, pois foi uma situação tão louca. É bem óbvio que ele estava tentando me roubar ou roubar meu carro, mas ainda me pego questionando qual era o propósito da carteira, já que não parecia ter nenhuma real importância. De qualquer forma, estou feliz por ter conseguido sair ileso e sem perder nada. Sempre carrego uma pequena faca de bolso comigo sempre que saio para caminhar agora, pois nunca se sabe que situações malucas você pode encontrar. Era quase o fim de outubro do ano passado, o que sempre proporciona o melhor clima para caminhadas, pois não está nem muito quente nem muito frio. Eu tinha um grupo de amigos com quem costumava fazer muitas caminhadas, mas a maioria deles tinha empregos sem horários definidos, o que tornava difícil encontrar dias em que pudéssemos planejar uma caminhada juntos. Então, muitas vezes eu ia para algumas caminhadas mais curtas sozinho e apenas aproveitava a paz e a tranquilidade. Eu estava de folga no fim de semana, então encontrei uma trilha legal para caminhada e acampamento nas proximidades e dirigi até lá na manhã de sábado. Eu já tinha estado nessa trilha alguns anos antes e sempre quis voltar. Era uma trilha em forma de loop, então basicamente seguia em um grande círculo desde o início e durava cerca de 1 dia e meio. Estacionei meu carro em um pequeno estacionamento de cascalho e segui até o ponto de partida da trilha. Os primeiros quilômetros eram planos e principalmente passavam por campos gramados antes de entrar em uma floresta no sopé de uma pequena montanha. Neste ponto, já era provavelmente meio-dia e eu estava bem dentro da floresta quando vi um homem caminhando adiante. Ele estava longe demais para eu dizer inicialmente se estava caminhando em direção a mim ou para longe de mim, mas, conforme continuei avançando, percebi que ele estava se aproximando de mim. Esta não era uma trilha muito popular e da última vez que a fiz, acho que não vi ninguém, mas era fim de semana e eu imaginei que talvez ele tivesse tido a mesma ideia que eu. Conforme ele se aproximava, notei que ele não tinha uma mochila, o que era bastante incomum, já que eu estava provavelmente a 6 ou 7 horas de caminhada e não havia como alguém ir tão longe sem nenhuma garrafa de água. Ele acenou para mim quando estava a alguns metros à frente. Retribuí o gesto para ser educado, mas ainda estava cauteloso por estar em uma área tão isolada. À medida que ele passava, ouvi seus passos pararem e a terra se mexer como se ele tivesse se virado. Olhei para trás, com certeza, ele estava me encarando e então me fez uma pergunta muito estranha: onde está seu grupo? Não sabia como responder, pois tudo que eu conseguia pensar era se aquele estranho sabia que eu geralmente estava em grupo ou se ele estava apenas tentando descobrir se eu estava sozinho. De qualquer forma, era perturbador e me deixou muito nervoso. Respondi dizendo que eles estavam a alguns minutos atrás de mim. Não consegui pensar em mais nada para dizer, mas definitivamente não queria que aquele homem pensasse que eu estava sozinho. Bom, ele respondeu, então sorriu e começou a andar novamente. Continuei na direção oposta, mais adiante na trilha. Passaram-se algumas horas e passei a maior parte do tempo pensando naquele cara e em como toda a situação era estranha. O fato de ele não ter uma mochila tão adiantado na trilha tornava tudo ainda mais inquietante. Decidi que encontraria um bom lugar um pouco afastado da trilha principal para montar meu acampamento, apenas para garantir. Encontrei uma área plana agradável cerca de meio quilômetro da trilha e montei minha pequena barraca. O sol estava começando a se pôr, então sentei do lado de fora da minha barraca e tentei parar de pensar no cara. Tinha uma refeição pré-embalada feita para a viagem, então peguei isso e terminei antes de deitar na barraca para tentar dormir. Fiquei deitado lá por mais de 1 hora, incapaz de dormir,
antes de começar a ouvir passos vindo das árvores atrás da minha barraca. Congelei, ouvindo-os se aproximarem de mim. Tentei raciocinar comigo mesmo na minha cabeça que provavelmente era apenas algum animal ou algo assim, mas os passos eram todos muito reconhecíveis como de uma pessoa. Parecia que estavam a 15 ou 20 metros de distância quando de repente pararam. Fiquei ali esperando o que pareceram horas, deitado e ouvindo atentamente com o coração acelerado, mas não houve mais passos. Sabia que eles deviam estar esperando por perto, pois teria ouvido os passos se eles tivessem ido embora. Eventualmente, mais horas se passaram e o sol estava apenas começando a nascer. Sabia que precisava sair daqui em algum momento e estava tão cansado que estava questionando se talvez de alguma forma eu simplesmente não tinha ouvido os passos indo embora. Abri o zíper da barraca e levantei a aba um pouco para espiar para fora, mas não vi nada, então saí e olhei ao redor. Estava muito silencioso e as árvores bloqueavam a maior parte da minha visão, mas pelo que pude ver, ninguém estava lá. Depois de alguns minutos, embalei minha barraca cautelosamente, olhando frequentemente ao redor, pois estava definitivamente nervoso e qualquer barulho me fazia pular. Prendi minha barraca na mochila e comecei a voltar para a trilha o mais rápido que pude, mas só dei alguns passos antes de notar pegadas claras na terra atrás de uma árvore que estava bem perto de onde eu tinha minha barraca. Comecei a entrar em pânico e nem mesmo procurei mais pegadas enquanto corria em direção à trilha. Estava aterrorizado agora, pois sabia que alguém estava me observando no meio de uma floresta isolada, horas longe de qualquer lugar seguro. Assim que cheguei de volta à trilha, comecei rapidamente a caminhar na direção de onde tinha vindo. Provavelmente seria mais rápido continuar, mas imaginei que quem estava me observando provavelmente estaria esperando que eu continuasse naquela direção. Felizmente, nada mais aconteceu durante todo o caminho de volta ao meu carro, que só cheguei quase ao pôr do sol. Contei aos meus amigos sobre o estranho e o que ouvi e vi, e todos disseram que tive sorte de sair de lá sem que mais nada acontecesse. Entrei em contato com a polícia apenas para relatar a atividade suspeita na trilha, mas não foi possível fazer muito a respeito. Definitivamente estou mais cauteloso ao fazer caminhadas e acampamentos agora e raramente saio sem meu grupo de amigos. Nunca saberei quais eram as verdadeiras intenções daquele cara, e espero que ninguém mais precise saber também.